Então, esse é o curso sobre o CSV-CompDB e a criação de aplicativo Android para web, para Android através da tecnologia PWA. Então, temos aqui já baixado do blog lá, temos baixado do blog as versões do CSV-CompDB freeware para desktop e para servidor. Também baixei aqui o XAMPP, o qual vamos criar então uma pasta chamada DL servidor. No seu caso, você pode criar pasta no seu computador, instalar o XAMPP, que é o servidor Apache, como estamos fazendo aqui. No meu caso, eu criei aqui uma pasta DL servidor e vamos usar a instalação do XAMPP. Esse curso mostra desde a instalação do XAMPP até a criação do Android, da aplicação Android. Você pode fazer isso também na nuvem, na Azure ou na Google Cloud. Então estamos aí instalando o XAMPP. Aqui o sistema operacional é o Windows 32 bits, você pode também trabalhar nos 64 bits. Então no XAMPP você pode desmarcar as opções de FileZilla, Tomcat, MySQL, não vamos usar nada disso. Também pode desmarcar as funções de PHP, nós não vamos usar o PHP, pode desmarcar todas as funções conforme eu estou mostrando aqui nesse vídeo. Então vamos dar o Next, escolher o local onde criamos a pasta do servidor. No meu caso aqui foi a DL servidor. Você pode criar a pasta do jeito que você quiser, dando OK e continuamos com a instalação. Então aqui não precisa ver a página na web, então podemos continuar Next. Então o XAMPP vai ser instalado. Gostaria que você ignorasse, por exemplo, aqui o som de fundo, porque o local é barulhento. E neste curso você vai entender como criar uma aplicação Android integrado totalmente de forma automática com o servidor CSV-CompDB. Continue no vídeo porque isso vai te surpreender. Essa tecnologia é uma tecnologia que eu tenho mantido. O CSV-CompDB é um novo SQL que eu mantenho desde 2007. Você pode baixar as versões do CSV-CompDB no meu blog. Todos os links desse curso estarão na descrição do vídeo. Então aqui terminando já a nossa instalação do XAMPP. Uma das coisas muito importantes que temos que fazer é que se você for trabalhar na Google Cloud ou na Azure, você tem que dar permissões de grupos para acesso externo. Eu vou mostrar para você também como fazemos isso. Então, vamos abrir o painel aqui do XAMPP, configurar a linguagem como inglês. Então apareceu lá o painel do XAMPP, lembrando que o XAMPP, no caso do uso dele no Google Cloud, ele não deve ser usado como serviço. Estamos aí então dando permissão para o Firewall. Você roda o Apache lá no Google Cloud como uma aplicação e não como serviço. Estão aí no localhost, no dashboard do XAMPP já instalado. Lembrando que nós não vamos usar o dashboard do XAMPP, nenhuma configuração nem do PHP nem do MySQL. Vamos então dentro do servidor, dentro da htdocs. Podemos então verificar que o dashboard é um conjunto de recursos que vêm junto. Nós podemos selecionar e apagar todo o conteúdo que está dentro da htdocs. Apagando o conteúdo da htdocs, podemos perceber que aqui no servidor o objeto não é encontrado mais. Indo diretamente lá no nosso servidor, nós podemos também deletar o conteúdo que está dentro de CGI bin. Todos esses scripts pure nós podemos deletar, porque não vamos necessitar de uso dele. Nós não vamos usar eles. Então o que acontece? Depois de deletar, vamos aqui para o procedimento. Uma das coisas muito importantes é que você deve liberar os grupos Firewall e acesso externo lá no grupo da Amazon ou da Azure. Agora vamos também configurar as questões de acesso externo das permissões do Apache. Para isso nós vamos abrir o httpd champ.conf e vamos configurar algumas diretivas. Abrindo aqui http champ.conf, vamos substituir require local por require all granted, ou seja, ao invés de permissões apenas locais do Apache, nós vamos permitir que um usuário externo fora da nossa rede tenha acesso
a nossa rede aqui, nosso sistema. Ele vai ter acesso apenas ao nosso servidor. Então, vamos substituir require local por require all granted. Então, vamos fazer isso de forma prática aqui, copiando. Vamos colar aqui. Você deve fazer isso no seu Apache caso tenha que ter um acesso externo. Em caso de uma intranet, não tem necessidade. Isso é só para redes externas. Então, salvamos, reinicializamos aqui nosso Apache. É importante não rodar o Apache como serviço, apenas como aplicação. Então, estamos rodando o Apache. Então, podemos perceber que está tudo funcionando normalmente. Vamos lá aqui no htdoc novamente. Vamos criar um arquivo qualquer aqui. Vou criar aqui como um documento de texto, apenas para mostrar a listagem. Vou inicializar aqui. Eu tenho que lembrar que eu vou inicializar aqui e mostrar que quando tem um arquivo dentro do nosso diretório raiz do documento, ele é listado então no browser para o acesso externo. Nós temos que, vou mostrar para vocês aqui, então, criar uma listagem do documento. Isso não é desejável para o trabalho com o CSV.db. O que nós vamos fazer é que vamos tirar as diretivas que permitem isso. Lá no Apache mesmo. Tem uma diretiva que nós vamos substituir a diretiva indexes. Nós vamos fazer isso agora, indo diretamente no log, no HTTPD do Apache. Para isso, entramos aqui no Apache, na pasta do Apache, e nas configurações, temos o arquivo HTTPD, que é o arquivo de configuração, e vamos pesquisar sobre indexes. O indexes do diretório. Então, vamos procurar os indexes lá na diretiva dos diretórios e tirar então essa opção do Apache. Vamos aqui tirar essa opção e vamos salvar o arquivo. Tirando essa opção, então o Apache não vai mais poder listar os arquivos para o servidor, para usuários externos. Portanto, aí ficará assim: uma pessoa não poderá conseguir listar os arquivos no diretório. Isso é muito bom para a segurança do CSV.db. Voltando então ao nosso trabalho, nós podemos então, a partir disso, deletar esse arquivo para o teste e ok. Vamos continuar aqui no nosso roteiro, que eu fiz um roteiro básico, que esse roteiro favorece a explicação do vídeo. Então, fizemos a substituição, tiramos as listagens pelos indexes. Agora vamos fazer o trabalho de instalar o CSV.comp na versão desktop. Para isso, vou fechar aqui e vamos então aqui na minha pasta, onde já tinha baixado desde o blog. Vamos criar então uma nova pasta e vamos aqui didaticamente nomear como, por exemplo, DB. É uma boa ideia. Vamos nomear aqui a pasta como DB. Então eu nomeei aqui como DB. No seu caso, para uma produção real, é necessário que você renomeie essa pasta com um nome, até inclusive com hash. Um hash SSH1, SH1, porque aí favorece. E nisso então vamos instalar aqui a versão desktop do CSV.db. Vamos navegar aqui até onde instalei a pasta DB. No caso aqui é DB para um modo mais didático. O ideal é que seja um hash. Então criamos aí, vamos instalar. Está sendo instalada então a versão desktop. A versão desktop está sendo instalada, lembrando aqui que do ponto de vista do produtor, a versão desktop está sendo instalada no servidor, para trabalho no servidor. Essa versão desktop ela é um suporte que ela dá no servidor. Lembrando que você pode simular que esse servidor seja como se fosse um acesso por RDP à Amazon através de um servidor Windows. Então aqui vamos acionar aqui a entrada, a inicialização do prompt com a senha admin, nome de usuário admin e a senha master key com K
master key. Então esse é o nome do seu usuário padrão e você depois pode modificar isso. Então ele vem sem um path onde está o banco. Você tem que configurar o path clicando aqui em Options, Path, e então vincular a pasta dist que está dentro do DB que acabamos de criar a esse caminho do host do path do DB. Então, aplicando isso, deveremos reiniciar a aplicação. Digitamos novamente o nome de usuário, admin e a senha master key para acesso. Então, reiniciou novamente e aí já está as tabelas padrões do sistema que vem incluído. E aí podemos então observar. Temos aqui um script muito importante para teste. É um script chamado teste. Um script chamado Times and Dates Example. Vamos abrir Open on Editor. Vamos abrir aqui no nosso editor. Então, aberto no nosso editor, pode ver que ele vai criar uma tabela chamada teste. Nessa tabela terá alguns campos, como estão aqui. E vamos adicionar as tags de preenchimento automático. Essas tags é do próprio sistema CSV CompDB. Cada uma representa uma forma de dados padrão do CSV CompDB. Então vamos dar um commit e rodar. E aí já preenche todos, cria uma tabela chamada teste e com alguns dados já preenchidos de forma automática, mostrando os dados do tempo corrente, etc. Então foi rodado perfeitamente. E agora eu vou demonstrar para vocês a questão de algumas coisas aqui. Configuramos já o path, vamos agora para a seção de defines. O defines é um sistema de arquivo que está incluído no sistema do CSV CompDB, que dá a opção ao CSV CompDB interpretar os comandos. Aqui dentro do diretório do banco, temos então um arquivo chamado defines. Além disso, temos aqui um acesso pelo database monitor, onde dá acesso a esses arquivos. O arquivo de defines é um arquivo configurado com algumas tags que podemos então definir variáveis e tags para que possamos criar script de maneira menos verbosa. Esses scripts, por exemplo, se você tem uma tabela e um caminho de tabela com um nome muito comprido, você criando apenas uma tag com a variável, você pode reduzir o comprimento desse nome de tabela como se fosse um alias. E nisso favorece a criação e a inscrição do script. Você não precisa fazer um script muito comprido, muito verboso. Isso favorece também a questão da execução. Vamos aqui fechar o database monitor e vamos direto no diretório do banco. No diretório do banco temos, por exemplo, o arquivo fisicamente. Temos aqui então o defines, que aqui está comentado como traço defines, ou seja, aqui ele está inativo. Então temos aqui, por exemplo, aqui a opção de abrir os domínios. Na versão FreeWare, o domínio não tem necessidade. Então temos arquivos aqui, duas tags defines, início e fim. E na tag defines temos dois conjuntos de tags chamados vars, início e fim, e tags início e tags fim. Aqui podemos optar que escrevemos o nome de uma variável. Dessa forma, essas variáveis são delimitadas por cerquilha, cerquilha ou jogo da velha, alguns chamam de sustenido. Então o que acontece? Essas variáveis são listadas, separadas por sustenido. Aqui temos então aqui um exemplo onde eu escrevi algumas variáveis, e para cada variável temos uma tag. Lembrando que a ordem da variável em cima é a mesma ordem da variável embaixo. Portanto, o número deve ser iguais. Aqui temos então as variáveis aplicadas no script. E o script aqui, no caso, reduziu o comprimento do nome do caminho da tabela no script. Isso reduz a verbosidade do script. É mais fácil de fazer a manutenção desse script. Por exemplo, table, lá temos então um nome muito grande para table. E ele repete aqui, reduzindo a verbosidade. Porque poderia ser, por exemplo, um nome muito comprido, no caso que favorece muito a edição de script. Então, você deve ter entendido essa questão. Observamos que o nome defines aqui está com traço. Significa que ele está inativo, porque o define só funciona quando o arquivo chama-se defines
de forma literal. Caso você não queira usar o define, você renomeia o define com outro nome qualquer. Estamos trabalhando aqui no diretório do banco. Continuamos aqui no diretório do banco mostrando as opções da interpretação. O define aqui então coloquei com um arroba na frente, porque ele está renomeado, significa que ele não está ativo. E dessa forma podemos trabalhar com os defines. Você pode colocar aqui quantas variáveis quiser, lembrando que o número de variáveis deve ser igual ao número de tags. E todas as variáveis e tags são separadas por cerquilha. Cerquilha, que é no jogo da velha, ou chama de sustenido. Deve separar. Lembrando que o último item dessa lista não precisa ser sustenido, porque ele é o último do item. Ele é o último item. Então é somente usar os delimitadores entre os itens. E os comentários aqui, como você pode ver, que eles podem ser incluídos. Lembrando que é um comentário por linha. E onde houver um comentário, não pode já ter uma variável. Então aqui foi aplicado de forma que você possa compreender as questões do defines no CSVCompTB. Esse sistema vale para todas as versões, incluída as freeware e a versão paga. Isso facilita muito, porque um nome muito comprido prejudica a execução do trabalho, prejudica a verbosidade, prejudica a leitura, prejudica toda a manutenção. Eu espero que você tenha compreendido toda essa questão sobre os defines. Todos esses arquivos e informações, eles servem para uma configuração CSVCompTB. O CSVCompTB tem um arquivo para cada função dele. Se você quiser usar o define, justamente renomeie como define. Caso contrário, você renomeie com outro nome qualquer. No meu caso, eu renomeio sempre com um arroba na frente. Você pode então optar por isso. Vamos para outra coisa, que é a questão de superusuário. A instalação CSVCompTB veio com um superusuário padrão chamado admin. Você pode incluir dessa forma. Temos aqui Security System. Temos um menu chamado Security System. Primeiro você deve criar uma pasta no diretório da aplicação chamada Domains. Dessa forma que estou criando aqui uma pasta chamada Domains, como está aqui. Você cria no diretório da aplicação Domains. Você vai dar permissão então para criar novos usuários. Aqui você Security System, você vai com o botão direito do mouse, Add Item, colocar aqui qual é o campo, banco de dados referente àquele usuário. Vou colocar o nome daqui, o nome do domínio, esse exemplo, app. App mesmo, porque a extensão ele automaticamente ele cria. Vou colocar aqui o caminho do banco, e aqui eu vou colocar o nome da senha, que no meu caso aqui é password, que é uma senha que é app. Então foi adicionado, e aí criou um arquivo específico daquele usuário dentro de domain, referente ao nome daquele usuário. E a pasta do diretório onde está esses nomes ficarão ocultas. Então se você colocar aqui show directory, esse diretório chamado domains vai ser exibido para nós ali na listagem do banco. Então se eu atualizar, o diretório aparece domains, e lá está o arquivo referente àquele usuário. Esse arquivo é um arquivo criptografado segundo as normas no CSVCompTB. Não é nenhuma criptografia externa, é uma criptografia pertencente a esse sistema. Se você abrir com texto, você vai ver um nome totalmente criptografado que você não vai conseguir ler. Se eu clicar aqui 2 vezes, aparece então todo criptografado aqui de uma forma. Então eu vou colocar aqui a chave e vou decriptar isso. Então aparece aqui do lado as informações referentes àquele usuário. Então você compreendeu. Então você pode criar quantos usuários quiser. Então depois de criado esse aqui, você pode copiar esse arquivo para dentro da pasta do diretório do banco, tanto na web quanto no
no desktop. A opção de integridade. O CSV Compute é um SQL, portanto, não é um sistema relacional. Porém, você pode usar uma característica muito importante dele como relacional. Você pode criar uma integridade referente ao script que estiver no editor. Então, basicamente, o editor tem um script. O editor, você editou um script para a sua aplicação e cria uma referência para aquele script. Vou mostrar para vocês aqui que depois de criar uma referência, chama intconf. Intconf é um arquivo que você vai criar a referência referente àquele script. Então temos um script aqui com 3 funções. Cada função, você clica em Create Integrity Reference e ele cria então um arquivo que quando o CSV Compute for rodar, ele vai exigir essas configurações. Cada função aqui tem uma relação com o script. Se alguém quiser atacar seu servidor de fora, e você aplicar essa integridade, significa que o script que for atacar de fora não conseguirá rodar e será abortado, porque a integridade não combina com o script que vai rodar. Então, por exemplo, o nome da tabela é como ali, o valor da query, o valor do toField, eles devem ser iguais. Qualquer variação disso, o sistema aborta a execução de forma ACID. A integridade é uma integridade de tipo ACID. E o formato que você pode escrever aqui, esses blocos, pode ser inclusive dessa forma aqui, ó. Isso não há problema em manipular aqui a diferença aqui do formato aqui. Mas para melhor visualização, vamos manter aqui na forma em que foi criado. Então aí, tem que combinar os valores das queries e do toField, além do nome da tabela, incluindo, se for necessário, o path da tabela e as funções em cada parte do script. Se você tiver mais de um script, você deve criar todos os scripts e integrar todos no único arquivo intconf. Se você tiver 10 scripts, você deve fazer isso para os 10 scripts e colocar todos os conteúdos no mesmo arquivo de intconf. Esse é um exemplo de uma integridade referencial para um opcional ACID. Então, esse script, o CSV Compute, ele primeiro verifica através do intconf se as tabelas existem, se as relações da query e do toField, que é escrita ou leitura, e as funções existem, e só depois disso que o CSV Compute permite a execução daquela query, daquele script, daquela aplicação na base de dados. Se você vai criar um sistema de relacionamento, tipo um sistema comercial, você pode integrar sistema de intconf, de integridade, para o CSV Compute. Eu espero que você tenha compreendido essa questão. Vamos aqui então, mostrando que é uma relação direta entre o script e a integridade relacional. Como eu não vou usar o intconf, caso você não vá usar o intconf, você pode renomeá-lo com outro nome. No meu caso aqui particular, eu vou renomear ele com um arroba na frente. Caso eu necessite usar novamente, eu simplesmente retiro o arroba, porque o CSV Compute ele verifica se existe aquele arquivo, então assim ele aplica ou não a função. Então a próxima parte é a opção de segurança. Para isso existe um arquivo chamado, vou observar aqui, mostrar para você, na database monitor eu posso adicionar um arquivo chamado security function, e aparece então um arquivo no diretório do banco chamado security. Security é uma opção no qual, quando você vai aplicar um script nas tabelas CSV, enquanto o security existe, significa que a tabela ao qual o script se refere vai se tornar uma tabela escondida do sistema operacional. Por exemplo, teste é a que estamos usando agora. Enquanto o security existe, ao executarmos
aquela tabela a qual se refere será oculta. Porém, embora esteja oculta, a tabela ainda continua sendo manipulável. Então, a tabela foi oculta e ninguém dentro do sistema que estiver usando aquele sistema operacional, mesmo estando na máquina, não conseguirá vê-lo. Lógico que se deletarmos o arquivo de security e executarmos novamente, então acontece que aquela tabela a qual o script se refere, ela aparece novamente, como podemos ver aqui a tabela chamada teste. Então, você viu perfeitamente como funciona. Isso vale para todas as tabelas. Temos a opção também de trigger. A opção de trigger é uma opção no qual você cria um procedimento. Esse procedimento, podemos observar aqui, em Procedure. Aqui, por exemplo, temos a opção de algumas proceduras prontas. A procedura, na verdade, é um sistema que favorece a aplicação. Caso você crie uma aplicação que precisa criar muitas queries para verificação de um campo no banco, essa função permite que você verifique a transação no banco de acordo com os controles. Vale o control down, vale o control up, quando os valores ficam acima ou abaixo de um valor requerido. Vale o control equal quando fica igual ou quando um campo muda, como o field change. Então, por exemplo, você cria um script na aplicação, sua aplicação vai usar um script, e aí você tem que digitar esse procedimento com o nome da tabela, como está aqui, ponto, e o nome da função. Então, você cria aqui o nome da tabela e o nome da função, qual vai usar aquele disparo do gatilho. Isso favorece porque ele vai criar então um arquivo para um lugar, por exemplo, trg trigger soma, vai criar um arquivo. Então uma aplicação externa pode verificar se esse arquivo existe, e caso esse arquivo existir, significa que a trigger foi disparada. Então seu sistema externo pode atualizar ou criar uma outra ação. Isso favorece porque em caso de sistema de CDC, Change Date Capture, não precisa fazer queries direta no banco. Imagine que você tem milhões e milhões de registros e tem que fazer uma query a cada um segundo. Isso faz com que o banco fique pesado. Dessa forma aqui, quando a ação ocorrer devido a uma atualização de um cliente, automaticamente ele cria o arquivo e então uma aplicação externa pode verificar se o arquivo existe e tomar as devidas ações necessárias. E você pode escrever aqui o número de proceduras que você quiser. Lembrando que o formato da escrita das proceduras é conforme está aqui nesse exemplo. Quando você cria essa procedura, dentro da ação do banco, cria um arquivo chamado procedura, que deve ser copiado para a versão web, caso necessário. Então vamos mostrar aqui agora a instalação da versão CGI para a web. Então já baixei aqui e descompactei a versão CGI para a web. Você vai precisar copiar então todo o conteúdo dessa pasta, que é baixado lá do meu blog. Você pode baixar gratuitamente, a versão free está lá. Eu posso copiar então o arquivo, todos os conteúdos, exceto exemplos, porque vai pesar lá, não tem necessidade. Eu copio então todos esses conteúdos e vou colar então dentro da CGI BIM da instalação do Apache. Então na instalação do Apache, vamos lá. Aqui temos CGI BIM dentro do Apache, vou colar então no Apache. Se você estiver trabalhando no Linux, lembre-se de dar a permissão para execução, as permissões necessárias. Aqui no Windows ele já está permitido. E você é necessário também mudar então em patch e copiar o caminho de onde está o executa. O caminho do executa deve estar colocado dentro do arquivo de patches, conforme eu estou mostrando aqui. Sem isso não funciona. Então colocamos aí o caminho do servidor correto dentro de patches. E também devemos colocar aqui dentro, como observamos aqui, devemos colocar também, caso você vai criar mais usuários, os domínios, colocar o nome do superusuário, copiar para a pasta CGI BIM. E também você pode criar a partir da web os nomes de usuários de forma dinâmica, usando os comandos específicos chamados create domain
e Open Domain, que está na API do próprio banco. Nesse caso aqui já temos um admin já padrão, que nós vamos usar na didática, mas caso você tiver mais usuários, basta copiar para essa pasta. Lembrando que a parte de Open Domain só funciona na parte do CSV CompDB na versão paga. Caso você esteja usando a versão freeware, mesmo que o comando existe, ele será totalmente ignorado. Portanto, aqui poderia, no caso, na versão freeware, poderia escrever qualquer valor que ele aceitaria. Caso você queira a versão paga, para manter um servidor, você pode contatar aqui comigo e eu passaria uma versão, você receberá os códigos fontes e, além do mais, você pode receber uma prestação para a instalação ou um suporte básico de treinamento. Então, aqui acabamos de mostrar aqui a instalação para a versão servidora. Agora, na próxima fase desse vídeo, depois de tudo instalado, vou te mostrar para você como criar uma aplicação Android a partir de um PWA, e você vai entender como funciona toda essa tecnologia. Então percebemos que foi fácil instalar as versões tanto do Champ, desktop e servidor, e aqui vou mostrar para você como fazer isso. Você tem um set ali de scripts que você pode usar na aplicação. Todos aqueles scripts eles são compatíveis tanto para web quanto para desktop. Então temos aqui nosso editor, que é o CSV Prompt Database, e vamos demonstrar para você que vai entender como funciona essa tecnologia. Então vamos para isso criar essa aplicação em poucos minutos e você vai entender como funciona. Existe um servidor chamado Vault Builder, onde a nossa aplicação PWA, que é criada com HTML, CSS, JavaScript e SQL, essa aplicação será transformada em uma dessas versões com Android, iOS ou Windows a partir da nossa aplicação daqui. Então você vai entender isso agora. Vamos abrir aqui nosso editor e tem um aplicativo chamado o Tirana Mobiles. O Tirana Mobiles é uma ferramenta que vai gratuitamente juntamente com o sistema. Para a nossa aplicação, vamos criar então uma base de dados que seria, no caso, uma tabela. Vamos criar uma tabela de contatos escrevendo aqui um script. Vamos então criar uma tabela de contato, ou melhor, vamos criar como se fosse contatos. Então vamos criar uma tabela de contatos. E nessa tabela de contatos, vamos criar então três campos. Vamos apagar aqui então esses campos e vamos escrever aqui, por exemplo, underline ID. O underline ID é porque favorece a você abrir também com a planilha. Então, ID, nome, e-mail são os nossos campos aqui da nossa aplicação. Aplicação exemplo de forma didática. Então, vamos aqui, depois de escrever o nome da tabela chamada contatos, vamos clicar em commit, criou então uma tabela chamada contatos. É a partir dessa tabela que vamos criar nossa aplicação PWA. Para Android, você também pode criar para iOS ou para Windows. Criamos então invocamos o Tirana Mobiles e vamos definir então o tipo de menu que queremos. Vamos configurar aqui então a API onde trabalhará a aplicação. O nosso servidor então deve informar aqui o IP ou o DNS do nosso servidor que está na nuvem ou pode estar numa máquina particular sua. Então vamos invocar aqui o CMD e vamos digitar aqui então o ipconfig /all para mostrar qual é o IP do nosso servidor. Então temos aqui o nosso servidor
que tem esse IP aqui. Então vamos digitar lá na nossa aplicação esse IP, que é o IP do servidor. É para onde a nossa aplicação mobile vai enviar as requisições. Qualquer requisição de CRUD. Então digitamos aqui o nosso IP, o IP do servidor, e aqui nessa parte o documento root, de onde está o caminho do documento root lá do servidor. No meu caso aqui é a DL Server. Você deve configurar conforme sua aplicação. Já aqui na parte de baixo temos aqui o tempo de resposta. Esse valor de resposta não é tempo em milissegundo, mas uma contagem em loop referente ao tempo em que ele deve responder. Lembrando que você também pode escrever um script de JavaScript lá depois de criado, com as funções de promises, tipo await. No meu caso aqui eu coloquei 25.000. Vamos escolher agora o menu. Vou escolher um menu lateral e vamos editar as páginas da nossa aplicação. Precisamos de forma necessária uma página chamada index. Vamos adicionar, e também aqui no meu caso eu vou escrever um formulário de cadastro chamado formulário. Então adiciono aqui o formulário, adiciono o formulário, e lá então temos dois menus. Fechamos. Então aqui vamos editar esses menus e vamos então definir que é side menu 1, que é lateral, escolho side. Então a partir disso eu vou adicionar o ícone de browser, ou seja, é um browser que vai ficar no menu da aplicação. Dentro do próprio mobile tem várias opções de ícones, mas eu tenho um set aqui de assets que já me favorece ao exemplo didático. Eu vou escolher o browser menu, que é onde escolho a opção de menu. Também vou colocar um splash para nossa aplicação. Nesse caso aqui vou pôr esse splash. Você pode escolher o splash que você quiser. E eu vou colocar aqui o ícone do menu quando aparecer lá no Android. Vou agora editar as páginas. Vou colocar aqui o menu para Home Index. Eu vou colocar o ícone da casinha aqui. Ok. E para foi adicionado. Então aqui para formulário eu vou adicionar o menu de edição de cadastro. Ok, abrir. Ok. Então preenchi todos os dados. Então criou-se dois ícones para dois menus, e vou então apertar o botão Create. Apertando o botão Create, eu particularmente tenho uma coisa que eu não gosto, que é essa barra horizontal após o menu. Então vou tirar essa barra horizontal. Você pode configurar também. Depois você pode reeditar tudo nos arquivos que foi criado. Você pode reeditar tanto o JavaScript, tanto a folha de estilo. Você pode reeditar também o HTML. No caso aqui, então, vou criar, para dentro da pasta do próprio mobile, vou criar esse menu como H. Você pode dar o nome que você quiser. Então, eu fecho. Então, vou vincular esse H aqui nos menus e vinculei esse arquivo. Aí, então, vou dar o nome para a minha aplicação. Eu vou colocar aqui como meus contatos. Então, eu coloco o nome como meus contatos, e aqui eu tenho a opção de background da aplicação. Eu posso escolher qualquer uma dessas opções. Eu posso adicionar mais lá na pasta prop assets, e então vou escolher este aqui. Então, para a página index, para a página home, eu vou criar um tipo de formulário, que é um formulário tipo índices, sem cadastro. E nesse caso, escolhendo o índice, eu escolho o índice e tal. Então, a partir disso, eu vou fechar aqui e abrir esse Create Form. Então, vai pedir para me escolher um tipo de tabela. No caso, a tabela de contatos que acabamos de criar. Então, temos aqui as tabelas. Eu vou escolher contatos para qual estamos criando a aplicação. Depois apareceu então o índice ali. Então vamos abrir agora o formulário, e nesse formulário eu quero o tipo Create, que é um tipo de cadastro. Portanto, eu vou selecionar. Você tem várias opções, mas Create, então Create Form. Para isso, novamente, eu vou escolher agora o menu de contatos novamente. Então vai criar o JavaScript, e criou-se então o script SQL referente a essa transação. O script está completo, bastando apenas, não precisa escrever nenhum código se não quiser, bastando
apenas instalar no servidor. Caso você queira, você pode reeditar todo esse script de formato que você quiser. Fechando aqui então esse script, eu vou então abrir para vocês o índice do formulário para ver o que aconteceu. Então criou-se aqui um formulário, a base PWA da aplicação Android. Tem 2 menus laterais com formulário todo validado, onde você pode reeditar inclusive este ícone manualmente. Então temos aí já a aplicação. Você pode reeditar todos esses arquivos indo dentro da pasta prop mobile. Então, depois de criar toda essa estrutura, você vai criar no desktop uma pasta com o nome da sua aplicação ou o nome que você quiser dar. E dentro dessa pasta, no meu caso que é MyApp, vou criar uma outra pasta, essa necessária, ser chamada www. Dentro dessa pasta www, você vai copiar todo o conteúdo que está dentro do próprio menu, onde foram criadas a aplicação PWA, excetuando os arquivos de configurações tipo templates, extra icons, meus lists, readme, hpro. Os outros ícones, os outros arquivos você deve copiar. Inclusive form create você não tem necessidade. Você copia todos os selecionados como eu fiz aqui. O form create será colocado no servidor. Então foram copiados esses arquivos e copiamos então formulário create, que é o formulário que roda conforme o create, e colocamos dentro do CGI do servidor. Vamos mostrar para você como fazer isso. Então dentro do form create vamos copiá-lo e vamos então para dentro do servidor, ADL servidor, aqui no meu caso CGI bin. Você cola então dentro do CGI bin, que é o local do servidor onde aquele script você quer ele vai rodar. Então, aqui vou deletar esse outro arquivo que tem nada a ver com nossa aplicação. Então, o formulário create já está pronto lá dentro do servidor. Observe que não precisou eu digitar nenhuma linha de código. Então, foi colocado dentro do CGI. O CQL dentro do CGI. Enquanto que aqui na parte da aplicação que vamos criar, ela está concluída com todas as dependências. Então, vamos, depois disso, zipar a nossa pasta e criar um zipado. Então lá no VaultBuilder vamos acessar a nossa conta. No meu caso aqui eu vou usar uma das minhas contas da Google. Eu vou acessar o VaultBuilder. Você pode usar o VaultBuilder de forma free, gratuita, permitindo 4 construções de API por dia. Caso você quiser mais disso, você pode contratar um dos planos do próprio VaultBuilder. Então aqui eu vou escolher uma aplicação Android e vou navegar até o nosso zipado recém-criado e vou abrir então para ser processado. Neste momento a aplicação do VaultBuilder está transformando o nosso PWA em uma aplicação Android. Aqui já do meu repositório do Box.net, onde eu coloco meus arquivos, como eu não tenho um celular que consiga ler o QR Code devido a um problema aqui na câmera, eu vou copiar então o arquivo que eu baixar aqui e colocar lá no meu repositório. Mas caso você tenha um celular que leia QR Code, você pode ler esse QR Code que será gerado aqui na tela. E basicamente você pode já baixar. Você pode baixar a aplicação diretamente no seu celular e testar. Aqui então foi criada uma aplicação chamada Meus Contatos no Tirana Mobiles. E você vai então poder baixar. No meu caso aqui eu posso baixar a aplicação criada diretamente para o meu computador, mas poderia ler aquele QR Code, que não vou poder fazer. Você poderia fazer isso com o seu celular. Eu baixo aqui no meu computador e então após baixar eu vou copiar esse arquivo e vou colocar na nuvem. No meu caso vou colocar na nuvem. No meu caso é o arquivo chamado meus contatos. Vou colocar aqui na minha nuvem, meu repositório da nuvem, porque a partir dessa nuvem no meu celular eu vou poder baixar. Esse procedimento é um pouco mais complexo. Você pode simplesmente pelo seu celular ler o QR Code. Depois de subir o aplicativo para a nuvem, vou baixar aqui o aplicativo feito lá no Tirana Mobile.
Vou baixar aqui, copiar para pasta de download. E assim que for baixado, vou dar um clique em inicializar. Em configurações, eu permito o acesso como fonte desconhecida. E aí eu vou permitir instalação. A aplicação está sendo instalada. Então, este exemplo espero que tenha mostrado de forma prática como criar um aplicativo PWA integrado totalmente ao CSV CompDB, sem necessidade de escrever muito código. E aí está nosso formulário, página índice de índice, e aqui é nosso formulário. E aqui temos então, vou cadastrar alguns itens, algumas pessoas aqui. E-mail. Então temos aí um item, um indivíduo. Vou clicar aqui em Create. Lembrando que essa aplicação, além de ser criado de forma automática, o código-fonte fica disponível para o usuário criar assim. Aí está, foi cadastrado lá na base de dados o Almir lá, olha só. Essa página de resposta, você também pode configurar ela para te responder da forma que quiser, usando a tecnologia que você quiser. Se quiser usar o React, Angular, qualquer outra tecnologia, você pode fazer responder. Vamos então cadastrar o segundo item. A página de CRUD já funcionando, integrado lá com o meu servidor, com o servidor CSV CompDB. Então, o segundo item. Lembrando que o tempo de resposta depende daquele número lá da configuração inicial de 25 mil loops. Esses 25 mil loops não é referente a milissegundos, não. É simplesmente um número arbitrário. Você pode complementar, então, se você domina JavaScript, complementar colocando funções de await. Tecnologia de promises. Estamos aqui, terceiro item. E aí está, vamos criar novamente, criar um terceiro cadastro, terceira pessoa. E aí dá a resposta. A resposta é uma tabela padronizada. Lembrando que ela pode ser colocada aqui folha de estilo. E você pode configurar no script lá do CQL para te responder da forma que você imaginar. Basta você criar o template lá no servidor. E a partir do template você colocar cada item no seu devido lugar, desenhar a página do jeito que você quiser. Esse aqui é o modelo, apenas o modelo feito de forma automática, sem codificar nada. Mas você pode modificar isso do seu jeito. Aqui vamos para a página inicial, você pode colocar o ícone do seu jeito ali também. E aqui temos os dois menus. Então, eu vou fechar o aplicativo e vou mostrar ele aqui. Ele criou um ícone e aí tem um splash. O splash é um bitmap que a gente escolheu lá na configuração, e você pode escolher o arquivo que você quiser. Então vamos observar aqui que foram criados os registros a partir do desktop, a partir do mobile. Vamos aqui no servidor abrir então as tabelas para ver o que aconteceu. Abrindo a tabela aqui, observamos que a tabela de contatos tem 3 registros que vieram diretamente lá do mobile. Tá, ok? Podemos abrir aqui também no nossa aplicação Open Editor, e aqui estão os 3 registros referentes àquele cadastro do mobile. Então está aí provado para você que o CSV CompDB, de forma totalmente automática, integrado, consegue criar aplicativos PWA diretamente aqui do nossa ferramenta. Você pode baixar o CSV CompDB, as versões freeware, lá no meu blog, e você pode observar aqui o link da descrição e observar todas essas tecnologias. Temos aqui então dentro do formulário do nossa aplicação uma opção aqui que é
a forma que você pode, inclusive, fazer as suas modificações para a sua aplicação. Você pode trabalhar com templates, criar templates. Para isso você vai estudar a função setTag lá no CSVCompDB e dar respostas conforme esse exemplo. Você pode modificar também todo o código-fonte da aplicação criada. A aplicação PWA fica permitido para você modificar o HTML, o CSS, você pode incluir JavaScript. Então temos aqui as funções para o qual a requisição deu resposta. Então podemos observar que aqui dentro da base de dados temos então o próprio mobile, onde está toda a aplicação. JavaScript você pode modificar as funções, adicionar seu know-how para fazer as modificações necessárias. Você pode estudar o código fonte, aí você pode dar o retorno que você quiser para a aplicação mobile, e então você vai poder trabalhar usando toda a sua experiência, ou se você estiver aprendendo também poderá fazer suas experiências e testes. Esse então aqui meu roteiro foi concluído, mostrado que o Tirana Mobiles é uma aplicação competente juntamente com o CSVCompDB para criarmos aplicações muito seguras, robustas, testadas, uma tecnologia desde 2007. Você pode, nesse curso, você pode distribuir esse vídeo livremente em qualquer escola, em qualquer repartição, em qualquer instituto. Esse vídeo é livre para didática, como também a aplicação mobile, como toda aplicação CSVCompDB. Lembrando que tem também a opção de paga.